Alguma vez da tua vida você já sentiu que ela foi montada como um quebra-cabeça que não é seu? As peças elas se encaixam, você tem emprego, relacionamento, hábitos, tem até uma forma de falar, mas de alguma forma você não se reconhece na imagem final. É como se alguém tivesse escolhido o roteiro e você só estivesse seguindo as marcações. Só que o pior não é nem isso. O pior é que quando você pensa em sair do roteiro, uma voz, muitas vezes interna, às vezes externa, diz: "Você vai se decepcionar". Aí você engole, recua, permanece no lugar que te deram. E tem uma pergunta que tem martelado nos últimos dias, que é: de quem é a vida que você tá vivendo? E se ela for sua, por que você pede permissão pra mudar de direção? E se ela não for sua, quando você vai devolver o figurino e pegar as suas próprias roupas? Eu sou a Amanda, esse é o espaço do Núcleo de Luz, e aqui eu trago o que eu tô estudando, o que tá mexendo comigo, o que é a psicanálise, a filosofia, e os encontros da vida têm me ensinado sobre essas coisas de tornar quem se é. Essa semana, eu estava lendo Jung, né, como sempre, e ele falava da individuação, né? Já é um processo que eu venho estudando há um tempo, que é aquele que você se torna um indivíduo de verdade. Só que ele diz uma coisa que não cabe em frases de efeito. A individuação, ela isola, e é necessário que você não se sinta menos por isso. Ela te tira do rebanho, ela te tira do lugar onde todo mundo te entende, te aplaude, te encaixa. E aí você descobre que o preço de ser inteiro é muitas vezes você perder a aprovação de quem só te amava enquanto você era previsível. Isso me faz lembrar de um estudo de psicologia social que eu li no ano passado, que a pesquisadora Carol Gilligan, ela trabalhou com desenvolvimento moral, ela mostrou que meninas, em especial, aprendem muito cedo a silenciar a própria voz para manter o vínculo. Elas aprendem o que elas vão dizer, né? E como que elas podem sentir que pode romper essa harmonia. E esse padrão, ele acaba virando um hábito, porque a gente vai se encolhendo, a gente vai negociando o que não é pra desagradar, só que no meio do caminho a gente esquece o que a gente queria, a gente vai se perdendo nesse personagem, né? A gente nasce com uma potência bruta, um caldo de possibilidades. Aí o mundo chega, os pais, escola, cultura, mercado, e vai moldando, vai lapidando, né? Eles nos dizem que assim você é amado, que assim você é aceito, que assim você é seguro. E a gente que precisa de amor, como precisa de ar, vai construindo essa máscara, né? Essa persona que corresponde a essas expectativas. E não é que essa máscara seja falsa. No começo, ela é uma ferramenta de sobrevivência psíquica. Mas o problema é que com o tempo a gente confunde a máscara com a cara. A gente acha que é o personagem e aí vem a tal da segurança de conformidade, né? Que é muito confortável ser quem os outros querem que a gente seja. E ali você não precisa decidir, você não precisa errar, você não precisa sustentar o peso de ser autor da própria vida. Você só segue o roteiro. Só que em algum momento o desconforto ele aparece, você sente que a roupa encolheu. A vida que era pra te caber, ela não cabe mais. E é aí que Jung chamava de chamado. Pode ser uma crise, um sintoma, o cansaço que não passa.
E, cara, é o seu psiquismo aí dizendo essa identidade alugada já não serve mais, sabe? Ele vai te jogar lá no fundo do poço para que você consiga se encontrar. Aí também entra um conceito que a psicanálise lacaniana trabalha muito, que é o desejo do outro, né? A gente não nasce sabendo o que a gente quer, a gente aprende. E a gente aprende olhando o que os outros desejam, o que eles valorizam, o que eles aplaudem. E muitas vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de um desejo que não é nosso. É aquele desejo que a gente aprende que deveria ser nosso, sabe? A gente não deseja algo bom, a gente... Como é que era aquela frase? A gente acha bom o ato de desejar. E é aí que gera, né, essa simbiose tóxica, onde você aprende e você depende dessa aprovação do outro para você se sentir seguro. Em qualquer ameaça de decepção, ela já começa a virar um gatilho de pânico. É como se você fosse um balão preso na mão de alguém. Se a pessoa soltar, você não sabe para onde vai. E é aí que entra a projeção, que é esse mecanismo que a gente falou antes ali no episódio anterior. Quando a gente se decepciona, ou quando alguém se decepciona com a gente, muitas vezes ela não está sofrendo por quem você é, mas pela quebra de fantasia que ela criou sobre você. Ela projetou em você um papel, e quando você sai do roteiro, ela sente como se tivesse falhado com ela. Mas você falhou com a imagem dela e não com ela. Aí vem a parte que ninguém gosta de ouvir, onde decepcionar é um ato de integridade. Ai, como assim? Dizer não ao que esperam de você é honestidade, ao contrário que te falam que é egoísmo. É você dizer, eu não sou esse personagem, eu não consigo mais sustentar essa ficção. É o que eu chamo de não libertador. Esse não faz um corte, ele quebra uma hierarquia que muitas vezes vem da infância. Aquela dinâmica onde você era súdito das expectativas alheias, sabe? E você passa a ser autor da própria rotina, das suas escolhas, do seu tempo. Só que isso exige um luto, que é o luto da aprovação. Porque quando você para de performar o que os outros querem, você perde o aplauso de quem só te amava enquanto você era útil, previsível e cômodo. E isso, cara, é muito... É dureza, entendeu? Só que o outro lado disso é que você ganha a chance de ser amado pelo que você é e não pelo que você finge. Jung, ele dizia que a individuação nos isola. Não num sentido daquela solidão patológica, mas no sentido da diferenciação. Você para de ser uma célula indistinta no tecido social, você começa a ter contornos próprios. E isso inevitavelmente afasta quem só sabia se relacionar com sua máscara. E aí que vem uma parte importante: integrar a sombra. Porque pra se individuar, você precisa ter coragem de ser o vilão na história de alguém pra ser o herói na sua própria. Você precisa aceitar que você vai decepcionar, que você vai ser mal interpretado, que vão te chamar de egoísta, de difícil, de metido. E isso exige que você integre a sua própria maldade. Não naquele sentido de você fazer mal, mas no sentido de você parar de ser bonzinho a qualquer custo, sabe? E aí, cara, você começa a resistir ao espelhamento. Você para de buscar nos outros o reflexo de quem você deveria e deve ser. Você começa a se olhar no espelho, a aceitar o que você vê, mesmo que ninguém reconheça isso. E quando você para de atender expectativas, tem uma coisinha que muda de lugar, que é a responsabilidade. Porque antes, você podia culpar os outros pelo seu desconforto. Eles me forçam a ser assim, por exemplo. Mas quando você assume a sua autoria, você também assume o peso. Você não tem mais a quem culpar pelo seu fracasso ou sucesso. E é libertador, mas assustador ao mesmo tempo, e eu sei disso. Os relacionamentos, depois desse processo, eles ficam até mais reais,
Porque você não precisa mais performar. Você pode estar presente com o que tem, com o que falta. E aí os vínculos que sobrevivem são aqueles que te veem de verdade. Eles podem ser menos numerosos, mas são muito mais profundos. E no fim vem a paz, que eu chamo de paz da incongruência. Você se sente bem em não fazer sentido para o mundo externo, desde que faça sentido para sua estrutura interna. Você não precisa mais se explicar, você só é. É libertador de fato, assim. Mas é um longo caminho, entendeu? Se o que eu falei aqui ressoa em você, se você sentiu aquela familiaridade incômoda, aquela vontade de sair do roteiro, mas também aquele medo, né, de quem que vai ficar pelo caminho, então você sabe que não dá mais para só entender a individuação, você precisa percorrê-la. E é aí que entra o projeto Prisma. O Prisma, ele não é um curso de seja você mesmo com frases bonitas. Ele é o mapa da sua arquitetura interna. Ele te dá ferramentas para você não só identificar as expectativas que te aprisionam, mas desmontar a estrutura que te mantém nelas. E cada módulo é um passo. Você vai mapear suas personas, onde você performa, para quem, por quê e a que custo. Você vai rastrear suas projeções, o que você espera dos outros, que na verdade é sobre você. Você vai exercitar o não libertador em situações seguras antes de aplicar na vida real. E você vai ter aí audioaulas, leituras selecionadas, um acervo de materiais, ferramentas práticas para você fazer durante a semana, que acompanham cada tema, né? Para que você não precise se sentir sozinho no processo. E o mais importante é que no final do módulo você sai com um mapa personalizado da sua mente. Porque não existe um caminho único de individuação. O que funciona para mim pode não funcionar para você. E o Prisma, ele te dá essa luz, né? Ele organiza as cores para você. E você tem aí o desenho do território. Só que para eu fazer esse mapa personalizado da sua mente, eu preciso de um número controlado, que senão eu não consigo atender todos. Então são 50 vagas só. Porque daí eu consigo trabalhar plenamente com essas 50 pessoas que entrarem. E o valor é menos que uma Netflix, tá? Que enquanto a Netflix te ajuda a fugir do desconforto de ser você, o Prisma te ajuda a enfrentá-lo. Então são 50 vagas para que eu possa atender, para que a gente consiga trabalhar nesse mapa personalizado, para que no segundo módulo você entre muito mais preparado para as coisas que vão vir. De acordo com o mapa que foi desenhado da sua cabeça. A cada aula vai ter um formulário. E ele é um formulário bem intuitivo, assim, bem tranquilo. Você preenche aquele formulário, os dados vêm para mim. E no final do módulo a gente desenha esse mapa, né? E a gente consegue ter uma base do que vai se suceder dali. E com esse mapa em mãos, a gente tem um atendimento. Eu atendo você pra gente conversar sobre o teu mapa, tá? E é isso, se você tá cansado de viver uma vida que não é sua, se você tá disposto a pagar o preço de ser inteiro e quer perder quem só te queira pela metade, então esse é o canteiro de obra, sabe? E eu vou estar ali do teu lado, te ajudando a decodificar o que aparece no caminho. Você não vai estar sozinho, não. E tem uma frase do Yang que eu repito como um mantra quase sempre que o medo de decepcionar me aperta. Que ele diz: a coisa mais terrível é aceitar-se completamente. E parece bem contraditório, porque aceitar a si mesmo seria terrível. Por que isso seria terrível, né? Porque
Aceitar-se completamente significa deixar de ser quem os outros querem que você seja. Significa você ouvir a sua própria voz e segui-la, mesmo quando ela te leva para longe do aplauso. Significa ser inteiro, mesmo que isso te custe o conforto de ser amado por um papel que já não te sustenta. E eu vou repetir, a individuação não é um destino, é um processo. É um movimento constante de se aproximar do que é seu, do que te cabe, do que te sustenta. E nesse movimento você vai decepcionar. Não tem como você fugir disso. E a pergunta que eu te deixo é se vale a pena ser amado pelo que você finge, sendo que isso te esvazia por dentro. Ou você prefere ser quem você é, mesmo que isso signifique perder algumas plateias, mas ganhar a única coisa que ninguém pode dar de fora, que é a paz de estar em casa consigo mesmo. Para acompanhar os bastidores, os insights do dia a dia, me siga no Instagram e no TikTok, luz.sila. Todos os links, inclusive do Prisma, estão na descrição. Eu sou a Amanda. Obrigado por ter me acompanhado nesse pensamento pensante até agora. E a gente se encontra na próxima imersão. Te espero lá no Prisma.